Bem-vindos ao canal Crônicas do Terror. Se inscreva e deixe seu like. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos e moro sozinho desde os 25. Nunca fui de acreditar muito nessas coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu comigo há alguns anos mudou completamente minha visão sobre o mundo. Tudo começou numa noite de sexta-feira. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansado, e queria apenas relaxar. Fiz um lanche rápido, liguei a TV e me joguei no sofá. A noite estava quente e deixei a janela aberta para entrar um ventinho. Não demorou muito para eu cochilar ali mesmo. Acordei de repente com um barulho estranho vindo do quintal. Meu coração disparou. O relógio marcava 2h47 da manhã. No começo achei que fosse algum gato ou cachorro da vizinhança, mas o som era diferente, algo como passos arrastados na grama seca. Levantei devagar, ainda sonolento, e fui até a janela. Olhei para o quintal e meu sangue gelou. Tinha um homem parado lá, bem no meio do gramado, me olhando. Ele era alto, magro, vestia uma roupa escura e tinha uma postura rígida, quase artificial. Mas o pior era o rosto. Ele não tinha expressão e os olhos eram completamente negros, como dois buracos sem fim. Fiquei paralisado por alguns segundos, sentindo um frio na espinha que nunca havia sentido antes. Pisquei e ele desapareceu. Não corri para fora, não gritei. Apenas fechei todas as portas e janelas e fiquei acordado pelo resto da noite, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, verifiquei o quintal. A grama onde ele estava parecia queimada, como se algo tivesse sugado a vida do sol. Tentei esquecer aquilo, me convencer de que era um sonho ou uma alucinação causada pelo cansaço. Mas na noite seguinte, tudo piorou. Dessa vez, acordei com um som diferente. Era um sussurro, baixo, contínuo, vindo de dentro do meu quarto. Abri os olhos e vi que a porta do guarda-roupa estava entreaberta. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu tinha certeza de que a tinha fechado antes de dormir. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até o guarda-roupa. Com a mão tremendo, puxei a porta completamente. Nada lá dentro, apenas minhas roupas. Suspirei aliviado, mas quando me virei para voltar para a cama, quase gritei. Ele estava ali, no canto do quarto, imóvel, me olhando. Aqueles olhos negros pareciam sugar toda a luz do ambiente. Meu corpo ficou paralisado de medo, como se algo invisível me segurasse. Tentei falar, mas minha voz não saía. Então, ele abriu a boca. Mas não foi um som normal que saiu. Era como um eco distorcido, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, em línguas que eu não entendia. Meu instinto foi fechar os olhos e rezar, mesmo sem ser uma pessoa religiosa. E, de repente, tudo ficou em silêncio. Quando abri os olhos, ele não estava mais lá. Corri até o interruptor e acendi todas as luzes da casa. Passei o resto da noite em claro, sentado na sala com uma faca na mão, como se aquilo fosse me proteger de algo que claramente não era deste mundo. Depois desse dia, comecei a notar coisas estranhas. Sons de passos no corredor quando eu estava sozinho, objetos mudando de lugar, sussurros que pareciam vir das paredes. Passei a dormir com todas as luzes acesas e evitei ficar sozinho em casa à noite. O ápice aconteceu algumas semanas depois. Eu estava no banho, tentando relaxar, quando senti um arrepio forte na nuca. Uma sensação horrível, como se alguém estivesse atrás de mim. Me virei devagar e vi pelo reflexo no espelho embaçado aquela figura escura parada bem atrás de mim. Gritei e saí correndo. Nem me importei em me enxugar ou pegar roupa. Peguei minhas chaves e saí de casa do jeito que estava. Passei a noite na casa de um amigo e no dia seguinte decidi me mudar. Desde então,
Nunca mais vi aquela figura, mas o medo nunca me deixou completamente. Sempre que estou sozinho em um ambiente escuro, sinto aquela presença, como se ele ainda estivesse me observando de algum lugar. Não sei o que era aquilo. Um espírito, um demônio, um erro na realidade. Mas uma coisa eu sei: algumas coisas não devem ser vistas, e eu fui tolo o suficiente para olhar. O quarto no fim do corredor. Eu nunca acreditei nessas histórias de assombração. Sempre achei que eram só invenções para assustar gente boba. Mas isso eu vi com meus próprios olhos. E até hoje, eu daria qualquer coisa para esquecer. Tudo começou quando eu me mudei para um apartamento pequeno no centro da cidade. O prédio era velho, mas o preço era bom e eu precisava de um lugar para recomeçar. Assim que entrei pela primeira vez, senti um arrepio estranho, mas ignorei. Devia ser só cansaço. O apartamento tinha um longo corredor que levava até os quartos. No fim dele, havia uma porta que o antigo inquilino tinha fechado com tábuas. Achei estranho, mas, de novo, não dei muita importância. Na primeira noite, tudo parecia normal, até eu ouvir um barulho vindo do corredor. Parecia um arranhão leve, como unhas raspando na madeira. Olhei para a porta trancada e meu coração disparou. Tentei me convencer de que era só o vento ou coisa da minha cabeça. Mas na segunda noite foi pior. Acordei de madrugada com um sussurro. Vinha do corredor. Meu quarto estava no meio do apartamento. Então, quem estivesse sussurrando estava ali, bem perto. Senti meu sangue gelar. Segurei a respiração e escutei melhor. Abra a porta! A voz era rouca, arrastada, como se algo estivesse tentando falar através de uma garganta seca. Meu corpo travou. Eu não me mexia, não piscava. Mas o pior foi o barulho seguinte. Toque, toque, toque. Alguém ou alguma coisa bateu na madeira. A porta no fim do corredor. O medo tomou conta de mim. Mas novamente tentei ser racional. Talvez fosse um vazamento de água, algum problema estrutural. No dia seguinte, decidi que daria um jeito naquela porta. Comprei um pé de cabra e, ao entardecer, removi as tábuas. Meu coração estava acelerado e eu me perguntava por que diabos estava fazendo aquilo. Mas eu precisava saber. A porta se abriu com um rangido longo. O quarto era pequeno e estava coberto de poeira, como se ninguém pisasse ali há anos. O cheiro de mofo e podridão me fez querer vomitar. Então eu vi, no canto do quarto, uma cama velha. E em cima dela, algo que fez minhas pernas quase cederem. Uma boneca. Mas não era uma boneca normal. Seu rosto era pálido, os olhos escuros demais, fundos demais. O vestido sujo de algo escuro e ressecado. Meu coração parou por um segundo, quando notei que a cabeça da boneca estava levemente virada em minha direção. Fechei a porta na mesma hora, mas não tranquei. Não tive coragem. À noite algo me acordou de novo. Um barulho no corredor. Quando abri os olhos, percebi que minha porta estava entreaberta. Eu tinha certeza que a havia fechado. Meu corpo todo formigava de pavor. Olhei para o corredor e quase gritei. A boneca estava lá, bem no meio do corredor. Minha respiração ficou irregular. Meus olhos começaram a lacrimejar. Aquela coisa estava mais perto do meu quarto do que antes. Fechei os olhos e tentei pensar em qualquer coisa que não fosse aquilo. Eu não ia surtar, eu não ia enlouquecer. Quando abri os olhos de novo, a boneca não estava mais lá. O medo me dominou. Pulei da cama, peguei minha mochila e saí correndo do apartamento sem olhar para trás. Nunca mais voltei. Nunca fui buscar meus pertences. Só descobri depois, perguntando ao zelador, que aquele quarto tinha sido lacrado porque o antigo morador tinha um filho. O menino morreu ali dentro, trancado, segurando sua boneca. Ninguém
nunca soube como ele ficou preso. Ninguém nunca soube quem trancou a porta. Mas agora eu sei. Ele nunca saiu. O mistério da floresta de Oia Baciu. A floresta de Oia Baciu, na Romênia, é considerada um dos lugares mais assombrados do mundo. Há incontáveis relatos de desaparecimentos, aparições de figuras sombrias e até avistamentos de OVNIs. Mas um dos casos mais aterrorizantes aconteceu em 2009, com um grupo de 5 amigos que decidiu acampar lá. A chegada Alexandre, Mariana, Raul, Gustavo e Sofia eram amigos de infância e aventureiros. Eles ouviram falar das histórias sinistras sobre Oia Baciu e, como céticos, decidiram passar uma noite na floresta para provar que tudo não passava de superstição. Chegaram ao local ao entardecer, armando as barracas perto de uma clareira estranha, onde a vegetação parecia morrer misteriosamente. Havia um silêncio profundo ali, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Estranho. Nenhum som de pássaros, comentou Sofia. Gustavo riu. A floresta está com medo da gente. O primeiro sinal. Por volta das 22 horas, enquanto conversavam ao redor da fogueira, Mariana apontou para uma sombra entre as árvores. Tem alguém ali? Eles olharam na direção que ela indicava, mas não viram nada. Raul pegou sua lanterna e iluminou o local, revelando apenas árvores retorcidas. Você deve estar vendo coisas, disse Alexandre. Mas Mariana parecia pálida. Eu juro, vi uma figura ali, só que não era normal. Decidiram ignorar e continuar bebendo e rindo. Até que Gustavo apontou para seu celular e franziu a testa. Minha bateria estava em 80%, agora está em 5%. Todos pegaram seus celulares e perceberam que as baterias haviam drenado de forma inexplicável. Pode ser interferência eletromagnética? Perguntou Raul, tentando soar racional. Mas uma sensação de desconforto começou a se espalhar pelo grupo. O desaparecimento de Mariana. À meia-noite, Mariana disse que precisava ir ao banheiro e se afastou um pouco. Minutos se passaram. 15 minutos, meia hora. Mariana, chamou Alexandre. Nada. Isso não é normal, disse Sofia, já aflita. Pegaram lanternas e começaram a procurar. Não havia pegadas, nem sinal de que ela tivesse se afastado. Apenas silêncio absoluto. De repente, um grito ecoou pela floresta. Era Mariana, mas parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Isso não faz sentido, exclamou Raul, suando frio. Eles correram para a direção de onde achavam que vinha o som, mas tudo o que encontraram foi uma névoa espessa e um cheiro forte de enxofre. O encontro com o desconhecido. Quando voltaram ao acampamento, suas barracas estavam rasgadas e os pertences espalhados. Algo ou alguém havia estado ali. De repente, Sofia caiu no chão, tremendo. Seus olhos estavam vidrados e ela começou a murmurar algo em romeno, uma língua que ela não falava. Trebui sa plecati, vavaluá, vavaluá. O que ela está dizendo? Perguntou Alexandre, desesperado. Raul, que entendia um pouco de romeno, traduziu, engolindo em seco. Vocês precisam sair. Ele vai levar vocês. A reaparição de Mariana. O grupo decidiu fugir, mas ao chegarem perto da saída da floresta, viram Mariana parada no meio do caminho. Ela estava diferente, suja, com os olhos fundos e um sorriso estranho. Onde você estava? Gritou Gustavo. Ela apenas riu, mas sua voz parecia distorcida, como se houvesse outra voz por trás da dela. Eu estava aqui, o tempo todo. Raul pegou a lanterna e iluminou seu rosto. Foi quando perceberam que havia algo errado. Seus olhos estavam completamente negros. Sem pensar duas vezes, todos correram. Atrás deles, ouviram risadas e sussurros. O ar ficou gelado e a floresta parecia se mover sozinha. O fim da noite. O grupo conseguiu chegar aos carros e partir.
Quando olharam para trás, Mariana ainda estava lá, observando. Mas, quando chegaram à cidade, receberam uma ligação. Era Mariana. Onde vocês estão? Eu me perdi na floresta. Eles olharam para trás, horrorizados. A garota que viram não era Mariana. No dia seguinte, equipes de resgate encontraram Mariana desorientada, sem lembrar de nada. Até hoje, ninguém sabe quem ou o que estava na estrada observando o grupo naquela noite. Mas desde então, nenhum deles voltou a pisar em Oia Baciu. Eu vi o que não deveria. Meu nome é Rafael, e até hoje, quando fecho os olhos, vejo aquilo me observando da escuridão. Eu nunca contei essa história inteira para ninguém, porque sempre achei que pensariam que eu estava louco. Mas agora, depois de anos tentando esquecer, percebo que preciso compartilhar. Talvez, só talvez, alguém já tenha passado por algo parecido. Isso aconteceu em 2014. Eu tinha 22 anos e estava terminando a faculdade. Meus pais tinham uma casa de campo no interior de Minas Gerais. Um lugar afastado, cercado por matas densas e estradas de terra. Um refúgio para quem quer paz. Mas para mim, esse lugar se tornou um pesadelo. Era julho e eu tinha ido passar uns dias lá para estudar para as provas finais. Cheguei a casa no final da tarde. O céu estava nublado, o ar úmido. Assim que entrei, senti um cheiro estranho, como madeira molhada misturada com algo podre. Achei que fosse algum animal morto perto da casa. A primeira noite foi tranquila, tirando um detalhe. Eu tinha certeza de que ouvi algo andando no quintal. Passos lentos, como se alguém estivesse arrastando os pés na terra. Quando fui olhar pela janela, não vi nada. Apenas a escuridão da floresta. No segundo dia, enquanto caminhava pela trilha perto da casa, encontrei algo que me fez gelar. Havia pegadas enormes no chão, muito maiores que as de um ser humano. Pareciam de uma criatura bípede, mas com dedos longos e finos. O estranho é que elas surgiam do meio da mata e terminavam abruptamente, como se aquilo tivesse desaparecido no ar. Tentei ignorar, me convencer de que era apenas algum animal desconhecido. Mas à noite, algo pior aconteceu. Eu estava na sala lendo quando ouvi um barulho na varanda. Uma batida forte, como se algo tivesse se chocado contra a porta. Meu coração disparou. Peguei uma lanterna e, com muito medo, abri a porta devagar. Nada, mas então algo chamou minha atenção. No meio do quintal, a uns 10 metros da varanda, havia uma figura parada. Alta, magra, muito magra, com braços absurdamente longos. Ela estava me olhando. A lanterna tremia na minha mão. Meus olhos se ajustaram melhor à escuridão e percebi que sua pele era de um tom cinza pálido, quase translúcida. O rosto, meu Deus, o rosto era a pior parte. Não tinha olhos, apenas buracos profundos, e a boca era um corte largo que parecia costurado. Eu paralisei. Não conseguia respirar, não conseguia piscar, só conseguia encarar aquela coisa. Ela então deu um passo em minha direção. Um passo lento, arrastado. O som que fez foi como unha raspando na madeira. Corri para dentro e tranquei todas as portas. Apaguei as luzes e me escondi no quarto. Por horas, ouvi passos ao redor da casa, arranhões na parede. Um som baixo, como um gemido distante. Quando o sol nasceu, tomei coragem para sair. Tudo parecia normal. Mas, no chão, bem em frente à porta da varanda, havia uma marca. Como uma mão gigante, de dedos longos e deformados, pressionada contra a madeira. Eu fui embora naquela mesma manhã. Nunca mais voltei àquela casa. Até hoje, às vezes, quando estou sozinho à noite, tenho a sensação de que algo me observa. E, em algumas noites, eu juro que ainda ouço aquele som arrastado vindo de algum lugar distante.